Fala pessoal, chegamos na final da UEFA Champions League. Ela está definida e será entre PSG e Arsenal. O PSG chega à final mais uma vez, pela segunda vez consecutiva, e o Arsenal volta à final depois de mais de 20 anos e tenta esse título inédito. Muito bem, o PSG eliminou o Bayern de Munique, o Arsenal eliminou o Atlético de Madrid. Bem, eu sou o Caio, você está no canal CLFC. Se for novo por aqui, eu te peço para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações. E é isso aí, a Copa do Mundo tá chegando, hein? Mas antes da Copa do Mundo a gente tem essa grande final da Champions League, PSG e Arsenal. Para muitos a final foi PSG e Bayern de Munique, era a final antecipada, quem ganhasse ali seria o campeão. Realmente o favorito sai dessa chave, dessa semifinal, seria o Bayern se fosse para a final, é o PSG classificado, que fizeram um jogo espetacular no Parque dos Príncipes, um jogo histórico, 5-4 para o PSG na França. Na Alemanha foi apenas 1-1, mas o jogo ainda foi melhor do que Arsenal e Atlético de Madrid, que a galera já não estava colocando uma alta expectativa, que seria o Harambol, dois treinadores ali anti-futebol, que jogam só para defender. Enfim, o Atlético de Madrid não tem sido muito assim ultimamente não, inclusive tem gerado bastante entretenimento em muitos jogos. Não foi o caso nessa semifinal, o Atlético de Madrid mereceu muito, inclusive, a eliminação pelo que jogou nas semifinais, principalmente nesse jogo da volta, né? Muito bem, eu vou até começar falando sobre ele, que foi o jogo de terça-feira. Bayern e PSG foi nessa quarta. Então, Arsenal e Atlético empataram no Wanda Metropolitano em Madrid. Foi 1-1, um gol de pênalti para cada lado, né? O gol do Gyökeres convertendo o pênalti para o Arsenal e o Julian Álvares fazendo o gol de pênalti para o Atlético de Madrid. Lá na Inglaterra, no Emirates Stadium em Londres, o Arsenal venceu por 1-0 o gol do Bukayo Saka, garoto que está nas categorias de base do Arsenal desde os 7 anos. Tem uma história aí gigante. Gigante ela está se tornando, né? Ainda faltam os títulos. Mas ele já tem uma ligação assim absurda com o Arsenal e ele fazer o gol que coloca o time de volta na final já leva ele a um patamar maior, né? Ele é o capitão do time atualmente. Quer dizer, ele e o Odegaard, né? Então eles dividem essa abraçadeira. O Odegaard é o capitão número 1, como ele estava fora do jogo. Ele foi o capitão na partida e o Bukayo Saka. Ele ficou marcado por perder pênalti na final da Euro em 2021, mas está aí o principal jogador do Arsenal, um dos principais, né, do setor ofensivo, e também da seleção inglesa. E que na temporada passada ficou no bolso do Nuno Mendes, como outros ficaram, né? Nuno Mendes do PSG, novamente finalista. Daqui a pouco eu entro mais no jogo do PSG. E claro, vamos comentar exatamente sobre o que esperar da final, né? Muito bem, então o Saka faz esse gol numa finalização do Trossard. O Trossard foi escolhido pelo Arteta para ser titular pela ponta esquerda nesse jogo, no lugar do Martinelli. O fato é que ninguém se firma como titular absoluto nesse ataque do Arsenal, né? O Saka é titular absoluto, mas ele teve problemas com lesão, então ele ficou um tempo fora, mas quando está bem fisicamente é titular absoluto. Agora na ponta esquerda, às vezes o melhor está no banco, então uma hora é o Trossard, outra hora é o Martinelli, e às vezes quem sai do banco joga melhor. O escolhido para ser titular dessa vez foi o Trossard. Martinelli entrou depois do segundo tempo. O Trossard então finaliza, o Oblak defende, mas ele acaba espalmando para frente. Ele não tinha muito o que fazer, né? E quem estava ali, infelizmente, para ele era um jogador do Arsenal e não do Atlético de Madrid. Numa cagada, poderia ter um jogador do Atlético fazer gol contra também, não era impossível, né? Era bem provável até. Mas quem estava lá era o Saka e ele empurrou para a rede. Aí ficou fácil para o camisa 7 do Arsenal. E daí pra frente, né, a gente esperava ver o Atlético de Madrid indo pra cima buscar o empate que era necessário para levar o jogo, no mínimo, para a prorrogação. Mas o Atlético não conseguiu criar quase nada que levasse realmente perigo ao gol do Arsenal, defendido pelo Davi Raya. A minha dicção aqui deu uma falhada, né? É isso que dá pra falar rápido demais. Então o Atlético não conseguiu levar um perigo real ao gol do Arsenal. E o Atlético de Madrid sai reclamando de ter sido roubado, como o Barcelona saiu reclamando quando foi eliminado pelo Atlético nas quartas de final. O Bayern também reclama com essa eliminação do Bayern para o PSG. Bom, no lance do Atlético de Madrid, na minha opinião, foi pênalti em cima do Griezmann, mas o Arsenal tinha reclamado um pênalti no Metropolitano que não foi dado para ele. E agora houve esse pênalti no Griezmann, mas o árbitro tinha apitado falta no Gabriel Magalhães, antes do contato com o Griezmann. A jogada seguiu e deu pênalti. Seria o pênalti ocorreu, mas ele marcou a falta no Magalhães antes.
o que eu acho que não existiu. Para mim não foi falta do Magalhães e o pênalti no Griezmann aconteceu e deveria ser marcado. Agora, o Atlético foi eliminado só por isso? Claro que não. O Atlético terminou o jogo com apenas 5 finalizações e só 2 chutes na direção do gol, que foram defesas tranquilas do Raya. Vai lamentar a questão do pênalti, claro que vai lamentar. Mas a partida que o Atlético fez foi pífia. Ele foi para lá para empatar, tentar se classificar nos pênaltis. Parecia isso. Estou satisfeito com o empate, nos pênaltis a gente ganha. Tomou o gol, não conseguiu fazer nada. Para mim, as substituições do Simeone não fizeram o menor sentido também, né? Ele no segundo tempo foi lá, tirou Griezmann, tirou Julian Álvares, foi tirando todo mundo. O poder ofensivo do Atlético ele tirou todo mundo, tirou o Lookman. E se eu não me engano, o filho dele deixou por último, né? E ele perdeu uma chance das mais claras ali. Que o Raya já estava meio vendido e ele finalizou para fora. Na hora eu pensei até que a zaga tinha cortado, mas não, ele chutou para fora mesmo. O Juliano Simeone. E aí entrou o Thiago Almada, Molina, Sorlotti também deu uma furada ali na área. Bizonha. E não sejam jogadores ruins, mas os melhores estavam em campo e não conseguiram fazer nada. E as alterações não surtiram um efeito positivo para o Atlético de Madrid. É isso, o Arsenal se classifica, pode terminar uma temporada histórica, ganhando Champions League e Premier League. A Champions seria um título inédito, a Premier League seria, depois de muitos anos sem ganhar também, mais de 20 anos. Acho que foi na mesma temporada que eles ganharam a Premier League de forma invicta, foi nessa temporada também que eles chegaram à final da Champions League. Se eu estiver errado, você pode me corrigir aí nos comentários, porque na época eu tinha 1 ano de idade. Pois bem, o Arsenal está de volta à final da Champions. E agora, é isso mesmo, não estou errado não. Agora eu lembrei, eu vi até o post lá. Vários posts estão rodando aí, né? Devido ao lançamento do Diabo Veste Prada 2, o filme. E a Anne Hathaway, acho que eu pronunciei errado o sobrenome, que é protagonista do filme, torce pro Arsenal. E na época que lançou o primeiro filme, o Arsenal teve essa história aí, né, de ser campeão da Premier League e vice-campeão da Champions, perdeu pro Barcelona do Ronaldinho. Gol marcado pelo Belletti, lateral brasileiro também. Bom, vamos falar agora de Bayern e PSG. Bayern e PSG 1-1, muito menos gols do que foi na partida do jogo de ida, né, na França. Partida do jogo de ida, que redundância, né? Muito menos gols do que aconteceu na ida, porém ainda assim um bom jogo. E olha, o PSG, o Bayern pode até reclamar da arbitragem, que realmente foi ruim. A arbitragem portuguesa é bem criticada. Pode ver aí toda a rodada do Campeonato Português, tem muita reclamação, parece assim, nível futebol brasileiro, talvez até pior, não sei. Mas assim, o árbitro foi muito mal na partida, realmente. Tem coisas que a FIFA deveria deixar mais claro, né? A questão do toque de mão. Eu sou a favor que todo toque na mão fosse pênalti, porque se o cara chuta a bola no braço de alguém do mesmo time, ela sobra e ele faz o gol é anulado. Então se o companheiro ali, no caso, acho que foi o Pátio que chutou a bola no braço do João Félix, do João Neves. Os dois são portugueses, né? Então é pênalti. Da mesma forma que se acontecesse no ataque e saísse gol, o gol seria anulado. Se bateu ali na área, é pênalti. Foi sem querer, mas pra mim é pênalti, só que a regra não é bem clara assim. Tem a questão da interpretação, se foi intencional, movimento natural. E aí no caso falaram que como ele chutou a bola pra fora da área, ela ia pra fora da área, se não fosse o braço do próprio jogador do time. Então não faz sentido. Se fosse do adversário, sim, teria que parar o lance, né? E aí o lance não ia poder prosseguir. É a regra. E assim, o PSG poderia ter vencido, feito uma goleada, como poderia ter feito também na ida, mas acabou sofrendo os gols, né? Terminou 5-4. Poderia ter feito uma goleada e ter se classificado de forma mais tranquila. Né? Ficou isso 1-0 por um bom tempo. Lá no finalzinho, o gol do PSG foi logo no começo, ali com 3 minutos. Depois que aconteceu esse lance do pênalti que eu comentei, né? Do pênalti não, da mão na bola do João Neves. Depois teve um braço também do Nuno Mendes. O que eu concordo é que o Nuno Mendes poderia ter tomado o segundo amarelo, não sofreu, né? O segundo amarelo, ele poderia ter sido expulso. Inclusive seria uma grande perda para a final da Champions, né? Se ele fosse expulso, ele não poderia jogar a final também. Sorte do PSG que ele não foi. E aí vamos ter mais um embate, Nuno Mendes versus Saka. O Nuno Mendes foi vitorioso na temporada passada, foi vitorioso também contra o Yamal na Nations League, contra o Mohamed Salah na Champions também. Tipo assim, o Nuno Mendes pegou todos os melhores pontos da atualidade ali do lado direito. E aí, o lado direito de um time pega o lado esquerdo do outro. Então, o Nuno Mendes como lateral esquerdo colocou os principais pontas direitos do mundo no seu bolso.
E o nome da vez foi o Olise, que é um dos melhores jogadores da temporada, candidato à bola de ouro, mas que nos poucos momentos que conseguiu se criar nesses 2 jogos contra o Paris Saint-Germain foi quando ele apareceu pelo meio de campo, porque na ponta esquerda ele não arrumou nada. Quando conseguiu passar pelo Nuno Mendes, a jogada não findou em gol nem jogada perigosa, né? Ia parar lá na linha de fundo, sei lá, driblei você, mas saí com a bola e tudo. Então o Nuno é. O PSG tem os 2 melhores laterais do mundo hoje, né? E teve o desfalque do Hakimi, que se machucou no jogo da ida. Vamos ver se ele vai poder voltar a tempo da final. E ele que vai estar na Copa do Mundo com o Marrocos no grupo do Brasil. O Achraf Hakimi. Bom, o gol do Harry Kane estará no final, né? O PSG fez lá no comecinho com o Dembélé, jogada do Fabian Ruiz com o Kvaratskhelia pela esquerda. Fabian Ruiz voltando de lesão, não foi titular no primeiro jogo, agora foi e fez uma grande partida. Kvaratskhelia novamente também jogando demais. E o Dembélé voltando muito forte para ganhar a bola de ouro de novo. Eu acho que o Kvaratskhelia também é um cara que tem que ser cotado, mas em números talvez ele fique um pouco atrás, né, do Dembélé, e os caras do Bayern estão voando em números, né? O Harry Kane, que marcou mais um gol, o Luiz Dias e o Olise. Em números eles são superiores no ataque. Mas a comparação dos times, né, que são considerados os melhores do mundo hoje, eu achava que o PSG tinha um time mais equilibrado e mais completo. No todo, você pega a defesa do PSG, é melhor que a defesa do Bayern, talvez perca no gol, né? Estamos falando de Manuel Neuer, que catou demais, como eu disse, se não fosse pelo Neuer, o PSG teria goleado o Bayern na Allianz Arena. Como o Neuer fez grandes defesas, uma cabeçada do João Neves, finalização do Kvaratskhelia, finalização do Dembélé, do Doué. Dembélé não lembro se ele pegou não, mas do Doué 2 vezes. Então o Neuer fez mais uma grande partida, infelizmente para ele não vai vencer essa Champions, mas ele já tem 2 e o PSG está indo em busca da sua segunda também. Safonov ganhou uma como reserva, quem sabe agora como titular, hein? O Luiz Henrique não fez questão de manter o Donnarumma, falou, quiser ir embora vai, né? Não vou te usar, contratou lá o Chevalier, parecia que seria o titular, mas o Safonov assumiu a titularidade, foi herói do povo brasileiro no Mundial de Clubes e agora pode ser herói do PSG na final, porque ele fez um bom jogo também, né? Apesar do Bayern não ter feito tantas finalizações a gol com perigo quanto o PSG. Foram 8 chutes do PSG no gol e 5 do Bayern. E um gol, né, do Harry Kane, golaço do camisa 9, que pra mim lidera a briga pela bola de ouro. A Copa do Mundo vai definir muito isso. A Copa do Mundo vai ser decisiva. França e Inglaterra estão entre os favoritos da Copa. Acho que a França um pouco mais. Aí você tem o Dembélé podendo ganhar mais uma Champions e disputando a Copa do Mundo. Mas na mesma seleção que ele vai ter o Olise, tem o Mbappé e o Harry Kane lá com a Inglaterra. E os seus números absurdos, né, já pelo Bayern de Munique, que foi campeão da Bundesliga, mas novamente não vai vencer a Europa. Não vai ser dessa vez que o Bayern vai igualar o número de Champions do Milan. Muito bem, a final é no dia 30 de maio, um sábado, às 4 da tarde, em Budapeste, na Puskás Arena, lá na Hungria. Muito bem. PSG é favorito, eu acho que isso é indiscutível. Porém, o Arsenal é um time forte, que deu muito trabalho para o PSG na semifinal da temporada passada. Foi o único time a ganhar do Bayern de Munique na fase de liga. No mata-mata o Bayern perdeu para o PSG também. Então eu não acho que o PSG vai conseguir fazer uma goleada de 5-0 como ele fez na Inter de Milão. Eu não acredito nisso. Também não acreditava na época que isso ia acontecer e aconteceu, né? Fiquei surpreso. Mas aí tinha o fator da Inter estar muito cansada devido à disputa do campeonato italiano até a última rodada, que ela perdeu. O Arsenal pode passar por isso também. Há a possibilidade dele ganhar a Premier League com uma rodada de antecedência, mas o PSG deve ganhar o campeonato francês ali com no mínimo 3 rodadas de antecedência, provavelmente. Então o PSG vai chegar mais descansado para a final do que o Arsenal. E a pressão vai estar do lado do Arsenal, principalmente se ele não ganhar a Premier League. Se acontecer um desastre, né? Agora tá que o Manchester City tropeçou, o Arsenal só depende dele, é ganhar esses 3 jogos que faltam. Então o PSG já pode ser campeão francês esse final de semana, eu acho, né? E o Arsenal ainda vai ter mais 3 jogos da Premier League. É ganhar esses 3 jogos e ser campeão. Se ele perder, ele vai vir muito mais pressionado para a final da Champions. Se ele ganhar, ele vem com a moral lá em cima. E pode ser campeão da Champions de forma invicta, como ele foi na Premier League lá em 2005, né? 2026, quer dizer. 2026. Estou prevendo o futuro, 2006.
Mas é isso aí então, pessoal. Diz aí nos comentários pra quem você tá torcendo. Vocês estão vendo que eu tenho a camisa do Arsenal ali atrás, tem essa do PSG. Se o Bayern fosse pra final, eu ia comprar a camisa do Bayern, ou do Atlético também, não sei. A gente lamenta aí pelo Griezmann, pô. O Griezmann merecia ganhar um título pelo Atlético de Madrid, só que ele deu muito azar, ou ele fez a escolha errada, né, de ir pro Bayern de Munique. Pro Bayern de Munique. Se ele fosse pro Bayern de Munique, seria uma escolha certa. De ir pro Barcelona, lá em 2019, e no que ele vai pro Barcelona, 2019 ou 2020, eu não lembro se foi, acho que foi 2020, né? Ele vai pro Barcelona e o Atlético de Madrid é campeão da La Liga, com o Luizito Soares, né? Meio que foi o Griezmann foi pro Barcelona e o Soares veio pro Atlético. Não foi uma troca de fato, mas aconteceu na mesma janela. E aí quando ele volta pro Atlético, o Barcelona emplaca uma sequência de La Liga. O Real Madrid interrompe uma vez. Então o Griezmann acabou não ganhando nenhum título com o Atlético, foram 2 finais de Champions também não vencidas. Aliás, em 2014 ele não estava, né? 2014 ele não estava, ele chega depois da Copa no Atlético. Então ele teve a final de 2016, onde ele até concorreu pela Bola de Ouro, e aí perdeu a Champions pro Cristiano Ronaldo, perdeu com o Real Madrid, né? Perdeu a Eurocopa para Portugal do Cristiano Ronaldo também, e perdeu a Bola de Ouro pro Cristiano Ronaldo. Mas o Griezmann jogou muito aquela temporada, teve outras temporadas que ele jogou demais, eu acho um grande jogador dessa geração, um dos melhores da geração. Infelizmente para ele não vai ganhar um título com o Atlético de Madrid, ele vai sair agora no fim da temporada. E teve a oportunidade também na Copa do Rei, o Atlético perdeu para a Real Sociedad, ex-time do Griezmann, e ele vai se despedir assim, né, sem um título de expressão, sem nenhum título, né? E o Simeone também só tem essa La Liga aí. Acho que a Copa do Rei lá de 2013. Assim, muito poucos títulos o Simeone tem em tanto tempo, né, à frente do Atlético de Madrid. E recebendo o maior salário do mundo. É o treinador mais bem pago do mundo, é Diego Simeone. Já passei pano para ele algumas vezes, alguns momentos já critiquei demais também. Não acho que ele tenha que ser demitido, mas ele tem que rever alguma coisa, não é possível. O que vocês acham aí? Comentem. Deixe o seu palpite nos comentários para a final. Para quem vai a sua torcida? Para o Arsenal ou para o Paris Saint-Germain? E no dia 30 a gente volta com o pós-jogo dessa grande final. Em Budapeste, né? Parece até que eu vou estar em Budapeste, quem dera. Se eu fosse para lá nem voltava. Mas é isso. Dia 30 a gente volta para falar da Champions League. Mas é claro que vão ter outros vídeos. Tem a Europa League. Tem Conference League. Aí vai ser no mesmo vídeo. E tem Libertadores. E daqui a pouco chega a Copa do Mundo. Valeu, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto.